Meu filho Gabriel riu na minha cara quando mostrei minha conta bancária com R$ 180. Mãe, você não tem nem dinheiro para um almoço decente, disse ele, gargalhando na frente da namorada Marina. Fiquei quieta, apenas sorri e deixei um envelope pardo em cima da mesa de madeira arranhada da cozinha. Era uma quinta-feira, 16h47 da tarde. Lembro porque o relógio da parede fazia aquele tic-tac irritante que sempre me incomodava. Peguei minha bolsa de couro surrada, aquela que carrego há 12 anos, e disse com calma: abram isso depois que eu sair. Gabriel nem me olhou direito, ainda rindo baixo e sussurrando algo no ouvido da Marina. 5 minutos depois, pelo vidro da janela da vizinha, vi Gabriel segurando os papéis com as mãos tremendo. O riso havia sumido completamente do rosto dele. Marina estava pálida, olhando fixamente para os documentos, porque dentro daquele envelope estava a prova de que minha conta vazia era só uma encenação, e isso foi apenas o começo do que eles descobririam sobre quem realmente controla o dinheiro desta família. Mas para vocês entenderem como chegamos até aqui, preciso voltar no tempo e contar como uma viúva contadora de 56 anos conseguiu construir um patrimônio milionário enquanto fingia ser pobrezinha. Meu nome é Helena Aparecida da Silva, tenho 64 anos e sou contadora há mais de 4 décadas. Quando meu marido Paulo morreu há 8 anos, de infarto fulminante aos 58 anos, Gabriel estava no 3º semestre de engenharia civil numa universidade particular. A mensalidade custava R$ 2.800 por mês, mas meu filho nem imaginava de onde saía esse dinheiro. Paulo sempre cuidava dessas coisas, dizia que mulher não precisava se preocupar com finanças, como eu estava errada em aceitar isso. No velório, enquanto Gabriel chorava e recebia os pêsames, eu já estava calculando. Nossa conta conjunta tinha R$ 38 mil. O apartamento onde morávamos estava avaliado em R$ 420 mil. O carro de Paulo, um Civic 2018, valia uns R$ 85 mil. Por fora, eu tinha uma conta poupança secreta com R$ 67 mil, dinheiro que juntei fazendo contabilidade para pequenos comércios aos fins de semana durante 15 anos. Paulo nunca soube dessa conta. Gabriel, obviamente, não sabia de nada. Aos 20 anos, ele vivia naquela bolha universitária, preocupado com festas, namoradas e futebol. Quando perguntava sobre dinheiro, eu dava respostas vagas. Não se preocupa, filho, mamãe dá um jeito. E eu dava mesmo. Sempre dei. 3 meses depois do funeral, tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Vendi nosso apartamento de 3 quartos na Vila Madalena por R$ 420 mil. Gabriel ficou confuso, mas eu expliquei que precisávamos reduzir os custos. Comprei uma kitnet de 45 metros quadrados num bairro mais afastado. Paguei R$ 90 mil à vista. Gabriel odiou. Mãe, que decadência é essa? Meus amigos vão pensar o quê? O que ele não sabia é que eu estava executando um plano. Dos R$ 420 mil do apartamento, usei R$ 90 mil na kitnet, R$ 180 mil para garantir que ele terminasse a faculdade sem se preocupar. E os outros R$ 150 mil? Os outros R$ 150 mil foram o início do meu verdadeiro patrimônio. Procurei seu Osvaldo, um gerente do Banco do Brasil que eu conhecia há 20 anos, de fazer a contabilidade de vários clientes. Helena, você é contadora, sabe como funciona. Renda fixa, CDBs, tesouro direto. Nada de risco, nada de emoção. Só crescimento consistente. Apliquei tudo em produtos conservadores que rendiam entre 0,5% e 0,8% ao mês. Pode parecer pouco, mas com juros compostos, em 8 anos virou uma fortuna que nem eu esperava. Mas o mais importante, nunca contei para Gabriel sobre esse dinheiro. Na kitnet, estabeleci uma rotina simples. Vivia apenas com minha aposentadoria de R$ 3.200. Pagava R$ 890 de condomínio, R$ 350 de mercado, R$ 180 de luz, R$ 120 de internet. Sobrava R$ 1.660 para roupas, remédios e pequenos prazeres. Vida apertada, mas nunca passei necessidade real. E o melhor, Gabriel acreditava que essa era toda a minha renda. Mãe, como você faz para sobreviver só com a aposentadoria? Ele perguntava com aquele tom de pena que me irritava. A gente se vira, meu filho. Sua mãe sempre foi boa com números, eu respondia, contando moedinhas na frente dele para reforçar a teatrinha.
Quando Gabriel se formou em 2019, veio me procurar com um projeto. Queria abrir um escritório de engenharia, mas precisava de capital inicial. Mãe, eu sei que a senhora não tem muito, mas será que consegue me emprestar uns 80 mil reais? Eu pago com juros baixos, prometo. Fingi que era um sacrifício enorme. Fui ao banco, resgatei exatamente 85.000 reais dos meus investimentos. Na época eu já tinha 340 mil reais aplicados e emprestei para ele. Fizemos até um contrato bonitinho, com parcelas de R$ 2.100 durante 5 anos, juros de 0,3% ao mês, bem abaixo do mercado. Gabriel assinou emocionado, prometendo que ia me pagar religiosamente. Primeira parcela, paga em dia. Segunda parcela, paga com 3 dias de atraso. Terceira parcela, veio acompanhada de um discurso sobre como o escritório estava investindo em crescimento e os retornos iam demorar um pouco mais. A partir da quinta parcela, Gabriel simplesmente parou de pagar. E quando eu cobrava, a resposta era sempre a mesma. Mãe, relaxa aí, estou construindo o futuro da nossa família. Esse dinheiro está rendendo muito mais no meu negócio do que na sua poupancinha. Minha poupancinha. Se ele soubesse, foi ali que conheci Marina. Gabriel apareceu com ela em casa numa tarde de domingo, todo sorridente. Mãe, quero apresentar minha namorada. Marina era bonita, isso era inegável. Loira de cabelos lisos, unhas sempre feitas, roupas de marca. Vinha de família com dinheiro, pai empresário do ramo de cosméticos, mãe pediatra. Quando pisou na minha kitnet, o desprezo foi instantâneo, mesmo que disfarçado. Que casa aconchegante, dona Helena! Ela disse, olhando ao redor com aquele sorriso falso que eu, como contadora experiente em lidar com pessoas, reconheci imediatamente. Marina era o tipo de mulher que media o valor das pessoas pelo tamanho da casa, pelo carro na garagem, pela marca da roupa. E eu, aos seus olhos, era claramente uma pobrezinha. Nos domingos seguintes, quando eles vinham almoçar, eu observava a Marina estudando cada canto da kitnet. Como ela examinava minha geladeira pequena, meus móveis simples, minha televisão de 32 polegadas. Uma vez, escutei ela cochichando com Gabriel na cozinha. Amor, sua mãe mora num lugar muito pequenininho. Quando a gente casar, ela pode morar com a gente, né? Fica difícil ela pagar tudo sozinha só com aposentadoria. Gabriel respondeu. Marina, minha mãe sempre foi humilde, nunca teve ambições grandes, mas tem um coração enorme. Humilde, sem ambições grandes. Se eles soubessem que a humilde aposentada estava acumulando quase R$500 mil enquanto eles achavam que eu contava centavos, o relacionamento deles evoluiu rápido. Em 6 meses, Marina já dormia na minha casa alguns fins de semana. Em 1 ano, ela falava de casamento. Gabriel estava apaixonado de uma forma que, sinceramente, me preocupava. Ele mudou. Começou a usar roupas mais caras, camisas de R$280, tênis de R$450, trocou o celular velho por um iPhone novinho. Quando perguntei como estava bancando esse luxo todo, ele disse que os negócios estavam bombando, mas eu sabia que não era verdade. Como contadora, eu tinha contatos no mercado, sabia que escritórios pequenos de engenharia demoram muito para decolar, especialmente num período de crise econômica. Gabriel estava se endividando para impressionar Marina, isso era óbvio. E ela estava adorando os mimos. A primeira grande mentira veio no Natal de 2020. Gabriel apareceu com presentes para todos. Um perfume importado de R$320 para mim, joias para Marina, eletrônicos para os amigos. Quando perguntei como conseguiu comprar tudo isso, ele disse que tinha fechado um contrato grande com uma construtora. Mãe, finalmente o escritório decolou. Vai ver, ano que vem a gente sai dessa kitnet e compra uma casa de verdade para a senhora. Eu sorri e agradeci, mas por dentro estava calculando. Gabriel estava mentindo. Conversei discretamente com Dona Conceição, que fazia limpeza em vários escritórios da região, incluindo o prédio onde Gabriel alugava uma salinha. Ah, Dona Helena, o filho da senhora passa metade do tempo fora. Às vezes nem aparece. E quando tá lá, só vi ele numa mesa. Nunca vi movimento de obra, de cliente, essas coisas. Foi quando comecei a suspeitar que meu filho estava vivendo de aparências. E Marina? Marina estava adorando essas aparências.
O namoro se transformou em noivado no final de 2021. Gabriel comprou um anel que, pelos meus cálculos, custou pelo menos R$ 8.000. Marina postou nas redes sociais, feliz da vida, mostrando o mimo do amor da sua vida. Eu parabenizei, dei meus parabéns, mas por dentro estava cada vez mais preocupada. De onde Gabriel estava tirando dinheiro para esse padrão de vida? A resposta veio numa conversa que ouvi por acaso. Eles estavam na cozinha da kitnet, achando que eu estava dormindo, e Marina falava baixo. Gabriel, quando a gente casar, sua mãe não pode morar com a gente. Nada contra ela, é uma doce, mas a gente precisa de privacidade. E, sinceramente, ela não tem condições de pagar um lugar sozinha, né? Gabriel suspirou. Eu sei, amor, mas não posso jogar minha mãe na rua. Não é jogar na rua, é pensar prático. Existem residências para idosos muito boas, com preços acessíveis. Ela ia ter companhia, atividades, cuidados médicos. Muito melhor do que ficar sozinha nessa kitnet. Residências para idosos. Aos 62 anos, Marina já estava planejando me internar. E Gabriel? Gabriel estava considerando seriamente. O problema, Marina continuou, é que ela não tem renda para pagar uma residência boa. Mas, Gabriel, você é filho único, né? Quando for a hora dela, tudo vem para você mesmo. Essa kitnet, a aposentadoria, a gente consegue vender e usar o dinheiro para nossa casa própria. Quando for a hora dela. Marina estava literalmente calculando minha morte como parte do planejamento financeiro do casal. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei na poltrona da sala, olhando para o teto, digerindo o que tinha escutado. Meu único filho, o menino que criei sozinha depois que Paulo morreu, o rapaz para quem vendi meu apartamento e paguei uma faculdade caríssima, estava planejando me internar numa residência para idosos, porque eu não tinha condições de viver sozinha. Se eles soubessem que naquele momento eu tinha R$ 523.000 aplicados, rendendo mensalmente mais do que a aposentadoria que eu recebia. Mas resolvi continuar fingindo. Queria ver até onde essa história ia. O casamento foi marcado para março de 2023. Marina organizou tudo com a precisão de uma general. Buffet, decoração, lua de mel nas Maldivas. Quando Gabriel veio me contar os planos, eu perguntei inocentemente: "E como vocês vão pagar tudo isso, meu filho?" "Mãe, a Marina tem uma família estruturada. O pai dela está ajudando com os custos. E meu escritório está indo muito bem. Estou conseguindo juntar uma graninha." Mentira. Eu sabia que era mentira porque Gabriel havia solicitado um empréstimo pessoal de R$ 45.000 no banco onde eu tinha conta. Como ex-funcionária do sistema financeiro, ainda tinha contatos que me informavam essas coisas. Meu filho estava se afundando em dívidas para bancar um estilo de vida que não podia pagar. Mas o pior ainda estava por vir. 2 meses antes do casamento, Gabriel veio me procurar com uma conversa estranha. Estava nervoso, suava frio, falava enrolado. "Mãe, preciso te perguntar uma coisa meio delicada. Fala, meu filho. A senhora tem algum dinheiro guardado? Alguma reserva que eu não conheço? Porque apareceu uma oportunidade de investimento incrível e eu preciso de R$ 50.000 até sexta-feira." Fingi não entender. "Gabriel, você sabe que eu só tenho a aposentadoria. De onde eu tiraria R$ 50.000? Ele ficou inquieto, mexia no cabelo, olhava para os lados. "É que..." Marina comentou que todas as mulheres da idade da senhora guardam dinheiro em casa, debaixo do colchão, essas coisas. Ela disse que a avó dela tinha uma fortuna escondida e a família só descobriu depois que ela morreu. Marina estava investigando se eu tinha dinheiro escondido e Gabriel estava sendo usado como ferramenta dessa investigação. "Meu filho", respondi com a voz mais doce que consegui. "Se eu tivesse 50.000 reais escondidos em casa, você acha que estaria morando nessa kitnet, comprando sabão em promoção e juntando cupom de desconto?" Gabriel parecia envergonhado. "Desculpa, mãe. É que a Marina disse..." "A Marina disse o quê, exatamente?" "Que a gente devia conversar com a senhora sobre... sobre planejar o futuro, organizar suas finanças, essas coisas. Organizar minhas finanças. Que delicadeza." 2 dias depois, Marina veio me visitar sozinha. Chegou com um bolo de cenoura comprado numa confeitaria cara e aquele sorriso falso de sempre. "Dona Helena, trouxe um docinho para a senhora. Sei que gosta de coisas caseiras." Caseiras.
O bolo custou R$ 35 numa confeitaria. Conversamos sobre trivialidades, tempo, novelas, fofocas do bairro, até que Marina puxou o assunto de forma que achou sutil. Dona Helena, a senhora já pensou em organizar melhor suas finanças? Tipo, colocar tudo num lugar só, fazer um planejamento para a aposentadoria? Como assim, filha? Ah, é que hoje em dia existem produtos bancários muito bons para pessoas da terceira idade. Rendimentos garantidos, segurança total. O pai da minha amiga contratou um e está muito feliz. Marina estava tentando descobrir se eu tinha mais dinheiro do que demonstrava. E estava sugerindo que eu organizasse minhas finanças para, provavelmente, ela e Gabriel terem acesso. Que coisa interessante, respondi, fingindo ingenuidade. E como funciona? A pessoa transfere todo o dinheiro para esse produto e fica recebendo uma renda mensal fixa. É muito mais seguro do que guardar dinheiro em casa ou em conta corrente simples. Mas, Marina, querida, eu não tenho dinheiro para transferir. Só tenho a aposentadoria mesmo. Ela insistiu. Dona Helena, todo mundo tem algum dinheirinho guardado. Não precisa ter vergonha. É até normal da geração da senhora. Minha avó também era assim, desconfiada de banco. Eu sorri e mudei de assunto, mas entendi perfeitamente o que estava acontecendo. Marina e Gabriel estavam investigando minha situação financeira, e pelo jeito que ela falou, estavam convencidos de que eu tinha mais dinheiro do que admitia. Se eles soubessem que estavam certos... O casamento aconteceu numa chácara bonita em Mairiporã. 150 convidados, decoração impecável, comida farta. Gabriel estava radiante no altar. Marina deslumbrante com um vestido que custou pelo menos R$ 8.000. Eu estava lá, na segunda fileira, usando um vestido simples azul marinho que comprei por R$ 120 numa liquidação. Várias pessoas me perguntaram se eu era parente distante dos noivos. Durante a festa, escutei conversas reveladoras. A família de Marina comentava sobre a situação humilde da família do Gabriel. Coitada da sogra, né? Mora numa kitnet, vive só de aposentadoria. Pelo menos a Marina vai poder ajudar ela. Ajudar. Como se eu precisasse da caridade da nora. Mas foi na lua de mel que tudo ficou claro. Gabriel e Marina passaram 15 dias nas Maldivas. Postaram fotos em resorts, 5 estrelas, restaurantes caros, passeios de helicóptero. Quando voltaram, Gabriel veio me contar sobre a viagem maravilhosa, os lugares incríveis que visitaram, os planos que tinham para o futuro. E como foi o gasto, meu filho? Deve ter custado uma fortuna. Ah, mãe, a família da Marina ajudou bastante e eu consegui uns contratos bons antes de viajar. Mais mentiras, porque 3 dias depois do retorno, Gabriel me ligou em pânico. Mãe, aconteceu uma coisa grave no escritório. Preciso de R$ 15.000 urgente, ou vou ter problemas sérios. E que tipo de problema, Gabriel? Um cliente está ameaçando me processar. Houve um erro no projeto e... Mãe, é complicado. Você consegue me emprestar? Obviamente, eu não tinha R$ 15.000 disponíveis na minha conta corrente, mas ofereci emprestar R$ 3.000 da minha poupança. Gabriel aceitou desesperado e prometeu devolver em 1 semana. Nunca devolveu. Nos meses seguintes, Gabriel começou a vir me visitar com uma frequência suspeita. Sempre com Marina, sempre com presentes pequenos. Um chocolate, um sorvete, flores. E sempre com perguntas sutis sobre minha rotina, meus hábitos, onde eu guardava documentos importantes. Uma vez, Marina fingiu que estava passando mal e pediu para usar meu banheiro. Ficou lá dentro 15 minutos. Quando saiu, notei que ela tinha olhado dentro do meu guarda-roupa. Algumas roupas estavam fora de lugar. Estava procurando dinheiro escondido. Outra vez, Gabriel ofereceu para organizar meus documentos. Mãe, a senhora tem tantos papéis espalhados. Deixe eu ajudar a colocar tudo em ordem. Recusei educadamente, mas percebi que ele estava desesperado para descobrir se eu tinha contas bancárias ou investimentos que eles não conheciam. O que eles não sabiam é que meus documentos mais importantes ficavam num cofre alugado no centro da cidade, e que nesse cofre estavam os comprovantes de aplicações que já somavam mais de R$ 680.000. Em dezembro de 2023, Gabriel e Marina compraram um apartamento. 2 quartos, uma suíte, sacada gourmet, piscina no prédio. Valor:
R$ 380 mil, financiados em 35 anos. Gabriel veio me contar com orgulho. Mãe, finalmente conseguimos nossa casa própria. E olha, tem um quartinho perfeito para a senhora, quando quiser nos visitar. Quartinho para visitas. Não era mais sobre me abrigar quando necessário. Era sobre me confinar quando conveniente. Marina explicou os detalhes. Dona Helena, quando a senhora ficar mais velhinha e não conseguir mais cuidar da kitnet sozinha, pode vir morar com a gente. Vai ser muito melhor. Terá companhia, alguém para ajudar com remédios, compras. E eu fingiria precisar dessa caridade. Mas foi no Natal de 2023 que tudo mudou. Eles me convidaram para a ceia no apartamento novo. Eu levei uma rabanada que fiz em casa e uma garrafa de vinho de R$ 25. Gabriel e Marina receberam presentes caros dos pais dela. Um relógio de R$ 1.200 para ele. Um conjunto de joias de R$ 2.800 para ela. Quando chegou a hora de abrir meu presente, uma camisa social de R$ 80 para Gabriel e um perfume nacional de R$ 45 para Marina, a reação foi constrangedora. Gabriel tentou disfarçar, mas Marina foi transparente na decepção. Que fofo, dona Helena. A senhora sempre consegue encontrar coisinhas tão práticas. Coisinhas práticas. Meus presentes eram coisinhas práticas porque eu era pobrezinha e não podia comprar nada melhor. Depois da ceia, enquanto eles organizavam os presentes caros na estante nova, escutei uma conversa no quarto. Marina falava baixo, mas eu captei cada palavra. Gabriel, sua mãe não pode continuar gastando o pouco dinheiro que tem com presentes para nós. Fica até constrangedor receber essas coisas. É desperdício. Você tem razão, Gabriel concordou. Mas como falo isso para ela? Não fala. Simplesmente para de dar presentes para ela também. Aí ela entende a mensagem. Parar de dar presentes para eu entender a mensagem. Meu único filho estava combinando como me educar financeiramente. Naquela noite, voltando para a casa de Uber, porque Gabriel não se ofereceu para me levar, disse que estava cansado. Tomei a decisão final. Ia descobrir exatamente o que esses dois estavam planejando para mim. E dependendo do que descobrisse, eles teriam uma surpresa bem grande. Contratei o detetive Marcos Silva, profissional discreto recomendado por um cliente antigo. Dona Helena, a senhora quer investigar o quê, exatamente? Quero saber a verdade sobre a situação financeira do meu filho. E quero saber quais são os planos reais dele e da esposa em relação a mim. Marcos cobrou R$ 2.500 por um mês de investigação. Dinheiro que saiu dos meus investimentos sem Gabriel saber, obviamente. Os resultados chegaram em fevereiro de 2024 e foram devastadores. Gabriel estava com R$ 127 mil de dívidas, empréstimos pessoais, cartões de crédito, financiamento do carro, prestações do apartamento. Seu escritório estava praticamente falido. Nos últimos 6 meses, ele tinha faturado apenas R$ 18 mil, insuficientes para cobrir os custos operacionais. Marina sabia de tudo e estava pressionando Gabriel a resolver a situação da mãe dele. Segundo o relatório do detetive, ela tinha conversado com uma advogada sobre os procedimentos para conseguir a tutela de uma pessoa idosa em situação de vulnerabilidade financeira. Tutela. Marina estava estudando como me declarar incapaz para assumir o controle dos meus bens. O plano deles era simples: convencer um juiz de que eu era uma senhora de 64 anos, sem condições financeiras de me manter sozinha, que morava numa kitnet por não ter alternativa, que vivia apenas de aposentadoria. Com a tutela, eles poderiam vender minha kitnet, usar esse dinheiro para quitar parte das dívidas deles e me internar numa residência para idosos pública. Se eles soubessem que a pobre velhinha que planejavam tutelar tinha naquele momento exatos R$ 743 mil aplicados em fundos e CDBs. Foi quando decidi acelerar minha própria estratégia. Se Gabriel e Marina queriam descobrir minha verdadeira situação financeira, eu ia entregar de bandeja, mas não da forma que eles esperavam. O que aconteceu naquele domingo de março foi apenas o começo da maior lição que 2 aproveitadores já receberam sobre subestimar uma contadora experiente. Agora me diga, o que vocês estão achando dessa história? Será que vocês também testariam o caráter de um filho que falta com respeito? Deixem nos comentários o que vocês fariam no lugar. Março de 2024. Com o relatório do detetive nas mãos, eu sabia que Gabriel e Marina estavam planejando me tutelar.
Mas eu precisava de mais evidências, precisava entender exatamente como eles pretendiam executar esse plano. E, principalmente, precisava descobrir de onde Gabriel estava tirando dinheiro para manter aquele padrão de vida, porque as contas não fechavam. Liguei para Marcos, o detetive. Preciso que você aprofunde a investigação. Quero saber cada centavo que entra e sai da conta do meu filho. E quero saber tudo sobre os antecedentes da Marina. Vai custar mais R$ 3.500, dona Helena. É uma investigação mais complexa. Pode fazer. Quero o relatório completo em 3 semanas. Enquanto esperava os resultados, comecei minha própria investigação caseira. Gabriel e Marina vinham me visitar todo domingo, sempre com aquelas perguntas sutis sobre minha rotina, meus hábitos, minha saúde. Era hora de dar para eles exatamente o que queriam ver. Comecei a fazer pequenas encenações. Domingo seguinte, quando eles chegaram, eu estava na cozinha contando moedas em potes de vidro. "Oi, mãe, o que está fazendo?" Gabriel perguntou. "Ah, filho, estou juntando o trocadinho do mês para pagar a conta de luz. Está difícil, viu? A aposentadoria não dá para mais nada." Marina se aproximou interessada. "Dona Helena, a senhora não tem uma reserva de emergência? Um dinheirinho guardado para imprevistos?" "Que dinheirinho, filha? Se tivesse, não estaria aqui contando centavos." Eles trocaram olhares. Gabriel perguntou: "Mãe, e se aparecer alguma emergência? Algum problema de saúde? Alguma coisa assim?" "Aí vai ter que ser SUS mesmo, meu filho. Não tenho condições de pagar plano de saúde particular." Era mentira, obviamente. Eu tinha um excelente plano de saúde, mas eles não sabiam disso. Marina se ofereceu imediatamente. "Dona Helena, a gente pode incluir a senhora no nosso plano familiar. É só uma questão de organização." Organização. Eles queriam me incluir no plano de saúde para ter acesso aos meus dados médicos, para construir um histórico de fragilidade que justificasse a tutela. Que gentileza sua, Marina. Vou pensar no assunto. Na semana seguinte, fingi um episódio de confusão mental. Quando eles chegaram, eu estava na sala de pijama, às 3 da tarde, olhando para a televisão desligada. "Filho, que bom que você chegou. Não consegui encontrar o controle da TV o dia todo." O controle estava em cima da mesa de centro, bem visível. Gabriel ficou preocupado. "Mãe, está se sentindo bem? Dormiu mal?" "Não sei, filho. Às vezes sinto que estou ficando esquecida. Ontem fui no mercado e na hora de pagar não lembrava onde tinha colocado a carteira." Marina se animou. "Dona Helena, isso é normal da idade. Minha avó também ficou assim. O importante é ter acompanhamento médico. Mas médico é caro, filha. Por isso que a gente estava falando do plano de saúde. A senhora precisa fazer uns exames, ver como está a memória, essas coisas." "Perfeito." Marina estava mordendo a isca. 2 semanas depois, o relatório do Marcos chegou. E o que descobri me deixou enojada. Gabriel estava desviando dinheiro dos clientes. O escritório dele tinha fechado 4 contratos pequenos nos últimos meses, reformas residenciais, projetos de ampliação. Em todos os casos, Gabriel cobrava 30% a mais do valor real da obra e embolsava a diferença. Eram valores pequenos. 3.000 aqui, 5.000 ali, mas suficientes para manter as aparências. Além disso, ele estava usando documentos falsos para conseguir empréstimos. Apresentava contratos fictícios, declarava renda inflacionada, forjava assinaturas. Nos últimos 6 meses, tinha conseguido R$ 73.000 em empréstimos fraudulentos. Meu filho tinha virado criminoso. Mas Marina? Marina era muito pior. Segundo o relatório, ela aplicava golpes em idosos há pelo menos 2 anos. O esquema era simples. Se aproximava de senhoras viúvas em clubes da terceira idade, oferecia investimentos miraculosos que renderiam o dobro em 6 meses. Conseguia a confiança delas. Pedia para investir inicialmente 20.000 ou 30.000 reais e depois sumia. O relatório identificou 3 vítimas confirmadas. Dona Neuza Pereira, 71 anos, perdeu 28.000 reais. Dona Carmen Santos, 68 anos, perdeu 35.000 reais. Dona Elisete Silva, 73 anos, perdeu 47.000 reais. Total roubado, 110.000 reais. Marina era uma golpista profissional especializada em roubar aposentadas. E agora tinha me escolhido como próxima vítima. O relatório também revelou detalhes sobre o plano deles. Marina já tinha consultado 2 advogados especializados em tutela de idosos.
O primeiro disse que seria difícil conseguir a tutela de alguém aparentemente lúcido. O segundo foi mais específico. Para conseguir a tutela, vocês precisam provar que a idosa não tem condições de administrar seus próprios bens. Documentem situações de confusão mental, gastos desnecessários, esquecimentos. Com um laudo médico e evidências de incapacidade, um juiz pode deferir. Eles estavam coletando evidências para me declarar mentalmente incapaz. Mas havia mais. Marina tinha conversado com uma assistente social sobre opções de cuidado para idosos dependentes. Visitou 3 asilos públicos na região. Pesquisou preços de residências geriátricas acessíveis. O plano era me internar no mais barato possível. 800 reais por mês. Vender minha kitnet, quitar as dívidas deles e ainda sobrar uma graninha para o apartamento dos sonhos que queriam comprar. Eu estava tremendo de raiva quando terminei de ler o relatório. Meu único filho, o menino que criei com tanto carinho, tinha se tornado um criminoso. E a nora que eu tentava aceitar era uma vigarista profissional que se especializava em roubar mulheres da minha idade. Mas o que mais me revoltou foi descobrir como eles falavam de mim pelas costas. Segundo o relatório, Marina se referia a mim como a velhota nas conversas com amigas. Gabriel reclamava que eu era um peso financeiro, que ele não conseguia se livrar. Eles apostavam que eu duraria uns 5, 6 anos no máximo, internada, e depois poderiam finalmente viver em paz. Viver em paz. Minha morte seria uma libertação financeira para eles. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei andando pela kitnet, olhando as fotos de Gabriel pequeno penduradas na parede. O menino sorridente que brincava no parque, que me abraçava no Dia das Mães, que me chamava de melhor mãe do mundo. Onde esse menino tinha se perdido? Mas não era hora de sentimentalismo. Era hora de agir. Na segunda-feira, liguei para meu advogado, Dr. Roberto Mendes, que cuidava dos meus assuntos há 15 anos. Roberto, preciso urgente de uma reunião. Tenho uma situação delicada para resolver. No escritório dele, expliquei toda a situação. Mostrei o relatório do detetive. Contei sobre o plano de tutela. Revelei os crimes que Gabriel e Marina estavam cometendo. Roberto ficou chocado. Helena, isso é muito sério. Seu filho está cometendo estelionato, apropriação indébita, falsificação de documentos. A nora dele é golpista profissional. Você precisa tomar decisões urgentes. Que tipo de decisões? Primeiro, proteger seu patrimônio. Se eles conseguirem a tutela, terão acesso a tudo. Segundo, decidir se quer processar criminalmente ou tentar resolver em família. Terceiro, planejar como se proteger de futuros ataques. Expliquei que queria dar uma chance final para Gabriel. Quero confrontá-los com a verdade e ver como eles reagem. Se mostrarem arrependimento genuíno, talvez a gente resolva isso sem destruir a família. Mas se insistirem no plano, aí você parte para a guerra. Roberto me ajudou a blindar meu patrimônio. Transferimos parte dos investimentos para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Criamos um trust nominal com meu irmão Antônio como beneficiário aparente. Reorganizamos a estrutura patrimonial de forma que, mesmo se Gabriel conseguisse a tutela, não teria acesso aos valores principais. Helena, com essas mudanças, oficialmente você tem apenas a aposentadoria e a kitnet. Todo o resto está protegido em estruturas que eles não conseguem tocar. Perfeito. Era exatamente o que eu precisava. 2 semanas depois, Gabriel veio me visitar com uma novidade. Estava agitado, falava rápido, gesticulava demais. Mãe, apareceu uma oportunidade incrível de investimento. Um amigo meu está montando uma construtora e está oferecendo sociedade para pessoas próximas. Que tipo de sociedade, filho? Um investimento inicial de 50 mil reais que pode render 200% em um ano. É uma oportunidade única, mãe. Golpe. Gabriel estava tentando aplicar em mim o mesmo tipo de golpe que Marina aplicava nas outras idosas. Gabriel, eu não tenho 50 mil reais. Você sabe disso. Mãe, mas a senhora pode ter mais dinheiro do que imagina. Às vezes a gente acumula sem perceber, guarda aqui e ali. Filho, minha vida financeira está aberta para você. Aposentadoria, conta corrente, essa kitnet. É tudo que tenho. Gabriel insistiu. Mas mãe, a senhora nunca fez um balanço patrimonial completo. Pode ter esquecido alguma conta antiga, algum investimento que o papai fez? Papai.
Gabriel estava usando a memória do próprio pai para tentar me convencer a entregar dinheiro para um golpe. Marina se juntou à conversa. Dona Helena, minha prima é consultora financeira. Ela pode vir aqui, ajudar a senhora a organizar tudo, ver se tem algo escondido que a senhora esqueceu. Que gentileza sua, Marina. Mas não precisa incomodar sua prima. Não é incômodo. É importante a senhora saber exatamente o que tem, para sua própria segurança. Segurança. Eles queriam vasculhar minha vida financeira em nome da minha própria segurança. Naquela tarde, depois que eles saíram, liguei para Roberto. Chegou a hora. Eles tentaram me aplicar um golpe hoje. Quero que você prepare todos os documentos para o confronto final. Tem certeza, Helena? Depois que mostrar as cartas, não tem volta. Tenho absoluta certeza. Meu filho deixou de existir no dia que decidiu me roubar. Roberto preparou um dossiê completo. Cópias dos relatórios do detetive, evidências dos crimes de Gabriel e Marina, registros das conversas sobre tutela, fotos das visitas aos asilos, tudo organizado e documentado. Mas eu queria algo mais impactante. Queria que eles sentissem exatamente o que eu senti quando descobri quem eles realmente eram. Contratei uma empresa de contabilidade forense para fazer uma auditoria completa dos crimes de Gabriel. Queria valores exatos, datas precisas, nomes das vítimas. Paguei R$ 8.000 por um relatório que comprovava cada centavo desviado, cada documento falsificado, cada mentira contada. Para Marina, contratei um investigador particular especializado em crimes financeiros. Ele rastreou todas as vítimas dos golpes dela, conseguiu depoimentos, reuniu provas. Mais 12.000 reais para um relatório que mostrava exatamente como ela destruía a vida de idosas indefesas. No final de abril, eu tinha em mãos um arsenal de evidências que poderia destruir a vida dos dois. Mas antes do confronto final, queria dar uma última chance para que eles revelassem suas verdadeiras intenções. Liguei para Gabriel. Filho, preciso conversar com você e a Marina sobre uma coisa importante. Podem vir jantar no domingo? Claro, mãe. Aconteceu algo? Vamos conversar pessoalmente. Passei a semana preparando o jantar mais importante da minha vida. Fiz macarronada, prato favorito do Gabriel desde criança. Comprei um vinho bom, arrumei a mesa com a louça que ganhei de casamento. Se fosse nossa última ceia em família, pelo menos seria digna. Domingo chegou. Gabriel e Marina apareceram pontualmente às 6 da tarde. Ele trouxe flores do mercado. Ela trouxe um pudim comprado. Conversamos amenidades durante o jantar. Trabalho, tempo, planos para o feriado. Depois da sobremesa, servi café e puxei o assunto. Filhos, preciso falar sobre o futuro. Estou ficando mais velha. Às vezes me sinto confusa, esquecida. Vocês acham que consigo continuar morando sozinha? Gabriel e Marina se entreolharam. Era exatamente a abertura que esperavam. Mãe, Gabriel começou, a gente já conversou sobre isso. A senhora está numa idade em que precisa de mais cuidados, mais atenção. Marina completou. Dona Helena, não é que a senhora não consiga viver sozinha. É que seria muito melhor ter alguém por perto, sabe? Para ajudar com medicamentos, compras, emergências. E vocês têm alguma sugestão? Gabriel respirou fundo. Mãe, a gente pesquisou algumas opções. Existem residências especializadas muito boas, com cuidadores, atividades, acompanhamento médico. A senhora teria muito mais qualidade de vida. Residências especializadas? Repeti. Vocês quer dizer asilos? Marina se apressou. Não, dona Helena. São lugares modernos com estrutura excelente. A senhora teria quarto próprio, 3 refeições, lavanderia, limpeza. Não ia precisar se preocupar com nada. E como pagaríamos isso? Gabriel respondeu. Mãe, a senhora tem essa kitnet. Se vender, dá para pagar uns 3, 4 anos numa residência boa. E depois, com a aposentadoria da senhora e uma ajuda nossa, a gente mantém. Mentira. Eles tinham pesquisado apenas asilos públicos de R$ 1.800 mensais. Queriam vender minha kitnet, embolsar a diferença e me internar no mais barato possível. E se eu não quiser ir para uma residência? Silêncio constrangedor. Gabriel mexeu no cabelo, Marina olhou para as unhas. Mãe, Gabriel finalmente disse, às vezes a gente não tem escolha. Quando a pessoa fica mais frágil, a família precisa tomar decisões difíceis. Decisões difíceis como me internar contra minha vontade? Não é contra sua vontade, mãe. É pelo seu próprio bem.
Foi quando eu soube que não havia mais volta. Meu filho estava disposto a me internar à força se eu não aceitasse voluntariamente. Levantei da mesa. Gabriel, Marina, preciso mostrar uma coisa para vocês. Fui até o quarto e voltei com um envelope pardo. Antes de tomarmos qualquer decisão sobre meu futuro, quero que vocês leiam isso. Coloquei o envelope na mesa e me sentei. O que é, mãe? Gabriel perguntou. Abram e descubram. Gabriel abriu o envelope com as mãos tremendo. Marina se aproximou para ler junto. Por 30 segundos, eles ficaram em silêncio absoluto, olhando os papéis. Então Gabriel ergueu os olhos, pálido. Mãe, o que é isso? É a verdade, meu filho. A verdade sobre quem vocês realmente são. O confronto final estava apenas começando. Gente, será que vocês conseguem imaginar a cara do Gabriel e da Marina quando viram o que tinha naquele envelope? O que vocês acham que eu descobri sobre eles? Comentem aí embaixo o que vocês fariam se descobrissem que o próprio filho está planejando roubar vocês. Gabriel segurava os papéis com as mãos tremendo. Marina estava branca, olhando fixamente para o relatório do detetive. Eu me servi mais café, calmamente, e esperei eles digerirem o que estavam vendo. O primeiro documento era o relatório completo sobre os crimes de Gabriel. Cada centavo desviado dos clientes, cada empréstimo fraudulento, cada documento falsificado, nomes, datas, valores, tudo documentado com precisão contábil. O segundo documento era ainda pior, o dossiê sobre Marina. Fotos dela se aproximando de idosas em clubes da terceira idade, registros das transferências bancárias das vítimas, depoimentos das 3 senhoras que ela roubou. Havia até uma gravação de áudio onde ela explicava para uma amiga como: essas velhinhas são fáceis de convencer quando você usa os argumentos certos. O terceiro documento era o que mais os chocou. Cópias das conversas deles sobre meu futuro. O plano de tutela, as visitas aos asilos, os orçamentos de residências geriátricas, tudo transcrito palavra por palavra. Gabriel foi o primeiro a reagir. Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê, Gabriel? Como você desviou 47,00 reais dos seus clientes? Como falsificou documentos para conseguir empréstimos? Como planejou me internar para roubar minha casa? Marina tentou se levantar. Dona Helena, isso é um mal-entendido. Senta, Marina. Minha voz saiu gelada. Você não vai sair daqui até eu terminar de falar. Peguei mais documentos da gaveta. Marina Santos Silva, 32 anos, formada em administração, desempregada há 2 anos, especialista em aplicar golpes em mulheres viúvas da terceira idade. Prejuízo causado às vítimas identificadas, 110 mil reais. Coloquei na mesa as fotos dela com as vítimas. Dona Neuza Pereira, 28 mil reais roubados. Dona Carmen Santos, 35 mil reais. Dona Elisete Silva, 47 mil reais. Quer que eu continue? Marina estava chorando. Dona Helena, eu mudei, eu não faço mais isso. Não faz mais porque agora você tem um plano maior. Aplicar o golpe final na sogra trouxa que acha que você é uma boa menina. Gabriel tentou intervir. Mãe, para com isso. A Marina não o quê, Gabriel? Não é uma criminosa? Não escolheu você porque descobriu que sua mãe era viúva e aparentava ter dinheiro? Não foi ela quem sugeriu que vocês investigassem minha situação financeira? Mostrei mais documentos. Aqui está o relatório da investigação que vocês contrataram sobre mim. Sim, eu sei que vocês me investigaram. Sei que vasculharam minha casa procurando dinheiro escondido. Sei que consultaram advogados sobre tutela de idosos. Sei que visitaram asilos para escolher o mais barato. O silêncio era sepulcral. Gabriel olhava para Marina como se a visse pela primeira vez. Marina soluçava baixinho, sabendo que não havia mais como negar nada. Mas sabem o que vocês não sabem? Continuei, servindo mais café com toda a calma. Vocês não sabem quem eu realmente sou. Peguei outro envelope, este bem grosso. Gabriel, você acha que sua mãe é uma pobrezinha aposentada que vive de 200 reais por mês, que mora numa kitnet porque não tem opção, que conta centavos para pagar as contas. Abri o envelope e espalhei extratos bancários na mesa. Conta corrente do Banco do Brasil, 180 reais. Essa vocês conhecem.
Conta poupança do Bradesco, R$ 47 mil. Aplicação em CDB do Itaú, R$ 156 mil. Fundo de investimento do Santander, R$ 298 mil. Tesouro Direto, R$ 187 mil. LCI da Caixa, R$ 132 mil. Gabriel pegou os extratos conferindo os valores, boquiaberto. Somando tudo, fiz a pausa dramática. Sua mãe pobrezinha tem exatos R$ 820 mil em investimentos. Isso sem contar os imóveis. Marina parou de chorar e olhou para mim com os olhos arregalados. Que imóveis? Sorri. Ah, Marina, você não investigou direito. Além desta kitnet, eu tenho mais 2 propriedades. Um apartamento de 2 quartos na Vila Madalena, que eu alugo por R$ 2.800 mensais. E uma casa na praia, em Caraguatatuba, alugada por temporada, que rende uns R$ 15 mil por ano. Peguei mais papéis. Patrimônio total atual, R$ 1.247 mil. Renda mensal entre aposentadoria, aluguéis e rendimentos dos investimentos, R$ 11.400. Gabriel estava em choque. Mas, mãe, por que você nunca contou? Por que fingia que estava sem dinheiro? Porque eu queria testar o caráter de vocês. Queria ver se meu filho me amava pela pessoa que eu sou, ou se só se interessava pelo que eu poderia deixar para ele. Levantei e comecei a andar pela sala. Durante 8 anos, fingi ser pobre para ver como vocês me tratariam. E vocês me trataram como lixo. Me humilharam, me desprezaram, planejaram me roubar e me internar contra a minha vontade. Gabriel tentou se aproximar. Mãe, eu posso explicar tudo. Não pode, Gabriel. Não tem explicação para roubar clientes, falsificar documentos, planejar me torturar. Não tem explicação para escolher uma golpista como esposa e me usar como próxima vítima dela. Marina se levantou tentando sair. Eu preciso ir embora. Você não vai lugar nenhum. Minha voz estava firme. Ainda não terminei. Peguei o último envelope. Vocês querem saber o que mais descobri? Gabriel, você deve R$ 127 mil para bancos e agiotas. Marina, você tem mandado de prisão em aberto em São Paulo pelo golpe em uma idosa de 79 anos. Vocês estão desesperados por dinheiro e acharam que eu seria a solução perfeita. Gabriel desabou numa cadeira. Mãe, eu me perdi no caminho. Mas ainda posso consertar tudo. Consertar como, Gabriel? Devolvendo o dinheiro que roubou dos clientes? Confessando para a polícia que falsificou documentos? Pedindo perdão para as vítimas da sua esposa golpista? Marina explodiu. Chega! Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Vai sim! Travei a porta da cozinha com uma cadeira. Porque vocês ainda não sabem a melhor parte da história. Sentei de novo e sorri. Vocês acham que descobriram meu segredo agora. Mas, na verdade, eu descobri o de vocês há 2 meses, e desde então tenho tomado algumas providências. Peguei meu celular. Gabriel, você lembra daquele contrato de R$ 35 mil que fechou com o seu Geraldo para a reforma da casa dele? Aquele onde você cobrou 13 mil a mais e embolsou a diferença? Gabriel empalideceu. Como você sabe disso? Porque o seu Geraldo é meu cliente há 20 anos. Foi ele quem me procurou quando desconfiou que você estava roubando. E foi ele quem fez o flagrante, quando você tentou sacar o dinheiro desviado. Mostrei fotos no celular. Aqui está você no banco, sacando dinheiro da conta que não deveria existir. Aqui está você mentindo para o seu Geraldo sobre os custos reais da obra. E aqui está você falsificando a assinatura dele nos documentos. Gabriel estava desesperado. Mãe, pelo amor de Deus. Ah, Gabriel, mas tem mais. Marina, lembra da dona Elisete, aquela senhora que você roubou R$ 47 mil prometendo um investimento milagroso? Marina estava petrificada. Pois é, a dona Elisete é minha comadre. Foi madrinha do seu casamento. E quando ela me contou sobre a jovem loira que a convenceu a investir numa empresa fantasma, eu juntei 2 e 2. Peguei mais fotos. Marina conversando com dona Elisete no clube. Marina recebendo o dinheiro da transferência. Marina sumindo depois que o investimento deu errado. Tudo documentado, tudo fotografado. O casal estava destruído. Gabriel chorava. Marina tremia. Eles perceberam que não eram os caçadores nessa história. Eles eram as presas. Agora, disse, servindo mais café para mim mesma, vamos conversar sobre consequências. Gabriel implorou. Mãe, eu posso devolver tudo. Posso consertar os erros, procurar ajuda. Gabriel, você é formado em engenharia. Tem 28 anos.
Não é uma criança que fez uma besteira sem saber as consequências. Você é um adulto que escolheu deliberadamente se tornar criminoso. Marina tentou uma última cartada. Dona Helena, eu sei que cometi erros, mas eu amo o Gabriel de verdade. A gente pode recomeçar, construir algo honesto. Ri alto. Marina, você escolheu meu filho porque pesquisou o perfil dele. Filho único, mãe viúva, aparência de família com dinheiro. Você não ama o Gabriel. Você ama o que achou que poderia ganhar com ele. Levantei e fui até a janela. Mas sabem o que mais me magoa? Não é nem o dinheiro que vocês tentaram roubar, é o desprezo. É o jeito como vocês me trataram quando achavam que eu era pobre. Virei para encará-los. Vocês riram de meus presentes, desprezaram minha casa, me trataram como um estorvo, planejaram me internar num asilo público e esquecer que eu existo. Isso, meus filhos, não tem perdão. Gabriel se levantou, desesperado. Mãe, o que a senhora vai fazer? Eu já fiz, Gabriel. Peguei uma pasta com documentos oficiais. Primeira providência. Na segunda-feira passada, procurei a Polícia Federal e entreguei todas as provas dos seus crimes financeiros. Falsificação de documentos é crime federal. Gabriel empalideceu ainda mais. Segunda providência. Entreguei para o CREA, Conselho Regional de Engenharia, todas as evidências de que você está exercendo a profissão de forma antiética. Sua licença profissional será cassada. Marina tentou correr para a porta, mas eu continuei. Terceira providência. Procurei as vítimas dos golpes da Marina e ofereci minha ajuda para processar ela criminalmente. Dona Elisete, Dona Neuza e Dona Carmen já prestaram depoimento na delegacia. Quarta providência. Continuei implacável. Entrei com representação no Ministério Público, denunciando vocês por tentativa de estelionato contra idoso, crime previsto no Estatuto do Idoso com pena aumentada. O silêncio era absoluto. Eles perceberam que eu não estava apenas revelando que descobri os planos deles. Eu estava anunciando que já tinha destruído o futuro dos dois. E a quinta providência, finalizei, foi a mais importante de todas. Peguei o último documento. Alterei meu testamento. Gabriel, você era meu único herdeiro. Ia receber tudo quando eu morresse. Agora você foi deserdado. Meu patrimônio será doado integralmente para asilos que cuidam de idosos abandonados pelos próprios filhos. Gabriel desabou. Mãe, não faz isso comigo. Eu não fiz nada com você, Gabriel. Você fez tudo com você mesmo. Marina explodiu em lágrimas. Dona Helena, a senhora não entende. A gente está desesperado, cheio de dívidas. Marina, você tem 32 anos, é formada, é inteligente, é articulada, poderia trabalhar honestamente e construir uma vida digna. Mas prefere viver roubando velhinhas indefesas. Isso é escolha, não desespero. Destravei a porta. Agora vocês podem ir. Mas antes, quero deixar algumas coisas bem claras. Eles se levantaram, mas não saíram. Gabriel, você tem 48 horas para devolver o dinheiro roubado dos clientes. Se não devolver, além dos processos criminais, vou procurar cada pessoa que você lesou e oferecer assistência jurídica gratuita para processar você civilmente. Gabriel acenou que entendeu. Marina, você tem 24 horas para sair da vida do meu filho. Se eu descobrir que vocês ainda se falam, todas as vítimas dos seus golpes receberão cópias completas dos seus dados pessoais, incluindo o endereço atual e local de trabalho. Marina estava destruída. E por último, minha voz ficou ainda mais fria. Se qualquer um de vocês tentar se aproximar de mim, me procurar, me ligar, me mandar mensagem ou pisar num raio de 500 metros da minha casa, eu torno públicas todas as evidências que tenho. Vou entregar para jornais, redes sociais, vizinhos, familiares. Vocês vão virar exemplo do que acontece quando filhos tentam roubar as próprias mães. Abri a porta. Agora saiam da minha casa e da minha vida, para sempre. Gabriel tentou uma última vez. Mãe, por favor. Gabriel, você deixou de ser meu filho no dia que decidiu que eu era um problema a ser resolvido ao invés de uma mãe a ser amada. Agora você é apenas um estranho que eu tive o azar de conhecer. Eles saíram em silêncio. Gabriel olhou para trás na porta, mas eu já havia virado as costas. Quando ouvi o barulho do carro saindo, tranquei a porta, me servi um cálice do vinho bom que guardava para ocasiões especiais e me sentei na varanda. 40 minutos depois, meu celular tocou. Era Gabriel. Atendi. Não falei que não queria mais contato.
Mãe, por favor, me deixe explicar uma coisa. Você tem 1 minuto. Eu sei que errei, sei que decepcionei a senhora, mas eu mudei. Posso ser diferente. A Marina já terminou comigo, ela saiu de casa. Eu posso devolver o dinheiro, procurar ajuda, recomeçar. Gabriel, você não mudou. Você foi descoberto. Só está arrependido porque foi pego. Não é verdade, mãe. Eu te amo de verdade. Gabriel, se você me amasse, não teria planejado me internar num asilo público para roubar minha casa. Se você me amasse, não teria escolhido uma golpista que se especializou em roubar mulheres da minha idade. Se você me amasse, teria me tratado com respeito quando achou que eu era pobre. Silêncio do outro lado. Meu filho, amor verdadeiro não muda de acordo com a conta bancária da pessoa. Amor de filho não planeja como se livrar da mãe da forma mais barata possível. O que você sentia por mim não era amor, era interesse. Gabriel chorou no telefone. Mãe, me dá uma chance de provar que mudei. Gabriel, eu te dei 28 anos de chances. Te criei sozinha, paguei sua faculdade, emprestei dinheiro para seu escritório, aguentei suas mentiras, aceitei seus desrespeitos. Cansei de dar chances para quem não merece. Mas, mãe... Gabriel, se você realmente mudou, vá provar para o mundo, não para mim. Devolva o dinheiro que roubou, procure as vítimas da Marina e peça perdão. Construa uma vida honesta, mas faça isso longe de mim. Desliguei o telefone e o bloqueei. 6 meses depois, minha vida tinha encontrado um novo equilíbrio. Gabriel tentou algumas vezes me procurar. Mandou flores no meu aniversário, cartas pedindo perdão, até apareceu uma vez na porta de casa. Eu cumpri minha promessa. Entreguei cópias dos crimes dele para 3 jornais locais. A manchete do Correio do Interior foi: engenheiro golpeia clientes para bancar vida de luxo. Gabriel virou exemplo público de filho ingrato e criminoso. Marina foi condenada a 4 anos de prisão por estelionato qualificado. Como era ré primária, conseguiu regime aberto, mas teve que ressarcir todas as vítimas. Trabalha como recepcionista numa clínica veterinária, ganhando 2 salários mínimos. Usa tornozeleira eletrônica que apita se ela sair do perímetro permitido. Gabriel perdeu a licença profissional e foi obrigado a devolver os R$ 47 mil aos clientes lesados. Teve que vender o apartamento e o carro para quitar as dívidas. Trabalha como vendedor numa loja de materiais de construção. Ganha R$ 200 por mês. Exatamente o valor da minha aposentadoria. Eu finalmente parei de fingir. Troquei a kitnet por um apartamento de 3 quartos num bairro nobre. Comprei um carro novo. Contratei uma empregada para me ajudar com a limpeza. Faço viagens que sempre quis fazer. Já conheci a Europa, o Nordeste, o Sul do país. Uso meus R$ 1.247 mil para viver com dignidade e alegria. Ajudo instituições de caridade, apoio projetos sociais, cuido de idosos que foram abandonados pelos filhos. Ironia, não é mesmo? Tenho paz. Durmo tranquila, sabendo que não preciso mais fingir ser quem não sou para agradar pessoas que não me merecem. Não preciso mais aceitar migalhas de afeto de quem deveria me dar amor incondicional. Gabriel me ensinou uma lição valiosa. Família não é sangue, é escolha. E eu escolho estar rodeada apenas de pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que posso dar. Tem uma frase que leio toda manhã, colada no espelho do banheiro. Você não nasceu para ser conveniente para quem não te convém. E é exatamente assim que vivo agora. No mês passado, encontrei Gabriel no supermercado. Ele estava na fila do caixa com produtos básicos: arroz, feijão, macarrão, frango, nada de supérfluos. Quando me viu, o rosto dele se iluminou. Mãe! Eu passei direto, como se fosse um estranho qualquer, porque é isso que ele é para mim agora, um estranho que eu tive o azar de conhecer. Minha conta bancária pode ter começado com R$ 180 naquele domingo fatídico, mas minha dignidade sempre foi milionária. E foi exatamente isso que meu ex-filho nunca entendeu. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém que passou por isso, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nunca é tarde para recuperar a dignidade. Curta, se inscreva no canal para mais relatos reais de pessoas que encontraram forças para mudar suas vidas e clique agora na história que está aparecendo na sua tela.
porque toda história de dor pode se transformar numa história de vitória.